Bom dia, eu quero saudar todos com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus que é vivo. Amém? Meus amados, passamos alguns dias sem estarmos aqui nos comunicando através das lives, tanto no Facebook como no Instagram, por motivos extras, né? Aí estamos aqui de volta pela misericórdia de Deus. E hoje eu quero passar aqui para os irmãos um texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, que vai do versos 10 ao versos 21. Eu não gosto muito de me prolongar nos versos, de fazer algumas reflexões extensas em versículos, né? Mas essa reflexão aqui ela é muito salutar e muito cabível para os momentos que nós vivemos, né? Onde Paulo fala das dissensões dentro da igreja. E o que é que leva a essas dissensões dentro da igreja, né? Vamos ler aqui o texto de 1 Coríntios para que nós possamos ter base, ter mais alguns argumentos, para que nós possamos passar para os irmãos que estão nos acompanhando através dessa reflexão aqui no Facebook. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10, né, do versículo 10 ao versículo 31. Isso é um pouco extenso, mas nós vamos ter base, termos, argumentos para falar sobre algumas coisas mais, tá bom, amados? Vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo e eu de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo faz essa pergunta. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruireis a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas
deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia. Deus, Tu és conhecedor de nós, Senhor. Tu nos conheces, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, Senhor. Tu sabes as nossas pisadas. Tu conheces, Senhor, onde nós colocamos os nossos pés. Tu sondas os nossos corações, o nosso intelecto. Tu sabes o nosso deitar, Senhor. Em nome de Jesus, que Tu venha nos iluminar, para que possamos discernir, Senhor, esse texto, nos dá da Tua graça, nos dá da Tua sabedoria, nos dá a unção do Teu Santo Espírito, e que nós possamos atingir, Senhor, a mente daqueles que hão de ouvir e meditar, aqueles que irão acompanhar neste momento, Senhor, essa nossa conversa, e aqueles que irão mais tarde, porventura, assistir esse vídeo. Nos dá da Tua graça, Espírito Santo de Deus, para que possamos fazermos não para nós, mas para a Tua obra, para Ti, Senhor. Somos feituras Tuas, Senhor. Somos imagem e semelhança do nosso Deus, do Deus vivo. Nos ensina como nos comportarmos diante de Ti, porque jamais nós fugiremos da Tua santa presença. Salmo 39, Senhor, nos disse: ainda que a minha cama esteja no inferno, Tu estarás lá comigo. Se no céu estarei, Tu estarás comigo. Mas se na terra nós estamos, Tu estás conosco. Pois escuta as nossas preces, meu Deus. Nos direciona e faz-nos filhos obedientes a Ti, Deus. Pois Tu nos colocaste, Senhor, em nossos corações, para que pudéssemos passar a todos que que estão nos ouvindo, que irão nos acompanhar através desse vídeo, que é a desobediência que nos impede de atingirmos os nossos alvos. Fica conosco, Paizinho querido. Pois já Te pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, no começo desse texto que nós lemos aqui no partir do capítulo 10, Paulo, ele diz que rogo-vos, pedia aos irmãos, né, em nome de Jesus, que eles dissessem todos uma mesma coisa, e que não houvesse entre eles dissensões, antes unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Essa é a unidade de Cristo, a unidade da igreja. Paulo, ele também relata no verso 2 que alguns diziam
ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros de Cefas, e até aqueles de Cristo. São as pessoas buscando justificativas, procurando sobressair uns sobre os outros. Assim é a igreja. Mas nós sabemos que Deus nos deu a sabedoria não terrena, que lá na frente ele fala sobre essa sabedoria aqui, que a nossa sabedoria vem de Deus, né? Ele confundiu os inteligentes, os sábios aqui dessa terra. E a sabedoria do crente, do cristão, daqueles que seguem a Jesus, ser cristão, irmãos, é como Jesus fala lá em João 8:31. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sermos discípulos de Jesus é para que nós permaneçamos na palavra que Jesus nos ensinou e praticarmos a palavra que Jesus nos ensinou. Paulo fala no versículo 9, que antecede esse 10 que nós falamos: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós fomos chamados para Deus através da comunhão de Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele mesmo, por Jesus. Porque nós fomos, a Bíblia diz que lá em Romanos 5:23, não é isso? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Para que nós fôssemos restituídos, fôssemos religados a Deus, foi preciso Jesus vir e nos religar através da comunhão que Ele tem com o Pai, o qual Ele é o mesmo Pai. Então, nós temos comunhão com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Mas para isso é preciso que nós permanecemos e venhamos permanecer na palavra de Deus através dos ensinamentos que Jesus nos disse. Se nós quiséssemos ser verdadeiramente seus discípulos, que venhamos permanecer em sua palavra, nos seus ensinamentos. Aí verdadeiramente nós seremos cristãos. Aonde a primeira vez que nós fomos chamados de cristãos foi lá em Antioquia. Os irmãos lembram lá em Atos dos Apóstolos? Antioquia foi o primeiro lugar que nós fomos chamados de cristão. O povo de Deus foi chamado de cristão. E Paulo faz esse relato da dissensão, que uns dizem que é de Paulo, outros de Cefas, outros de Cristo. E Paulo pergunta: por acaso eu batizei alguém? Eu não vim para batizar alguém. Eu vim para anunciar o Evangelho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Hoje o Evangelho, irmãos, ele está sendo expandido por toda a face da terra. Através
de nossas falas, através das internets, né, das redes sociais, às quais nós também aderimos para anunciar o poder de Deus. E com certeza, esse evangelho, ele já está chegando até os confins da terra. Muitas vezes, nós queremos evangelizar. Hoje, né? Hoje, os tempos mudaram, irmãos. O mundo o qual nós habitamos, né? Que a palavra de Deus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas nós estamos, porque o reino de Deus foi implantado aqui na terra. E Deus implantou o seu reino, o reino dele aqui na terra. Usou Jesus para que descesse em forma humana, né, para anunciar a redenção para nós e que nós dessemos continuidade através da sua palavra, através do seu evangelho. E nós estamos continuando. Para que nós pudéssemos levar a palavra dele até os confins da terra. Mas nós, como eu falei, o mundo passa com suas consciências, né? Mas o mundo também leva a tecnologia. A tecnologia, por máximo que às vezes eu particularmente a condeno, tá? Mas você também não pode ser radicalmente contra a tecnologia. Apesar de nós condenarmos parte da tecnologia, tá? Eu particularmente, mas nós também não devemos também nos embrenhar radicalmente e descartar, porque é mistério, como a própria Bíblia diz que isso vem acontecer. Nós não podemos nos pegar a anunciar o Evangelho, de irmos lá naquela pessoa, entregar um folheto e dizer: olha, Jesus te ama. Se nós pudéssemos ir, nós íamos. Mas muitas vezes nós não podemos ir. E é justamente aonde a rede social entra e vai até lá e anuncia. Muitos de nós, muitas vezes, nos martirizamos, né? E às vezes até nos condenamos. Olha, eu não fui lá anunciar o Evangelho, eu não fui dizer que Jesus é... Calma, irmãos. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele irmão onde você não foi dizer que Jesus amava ele, você não foi pessoalmente, mas você falou e ele ouviu. E a Bíblia nos diz que pela fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele irmão ouviu a palavra de Deus. E nós podemos ter a certeza, e temos a certeza, que como Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, né, onde ele pede, até o pastor falou domingo, o pastor Romério, né, 26 de Atos do Apóstolo, o rei, que ele pediu permissão ao rei para ir a Damasco. Mas Paulo passa lá em Mileto e diz: olha, eu vos anunciei o Evangelho aqui dia e noite, portanto eu estou livre do sangue de vocês. E assim nós podemos dizer também: olha, eu anunciei o Evangelho, você ouviu, portanto eu estou livre do sangue de vocês. Essa é a sabedoria que Deus nos dá. A sabedoria vinda do alto. Porque Tiago nos diz que a sabedoria terrena, ela é diabólica. A sabedoria terrena, irmãos, ela nos envaidece. Ela nos deixa homens, mulheres autossuficientes.
Mas quando nós temos a verdadeira sabedoria que vem do alto, Deus nos deu e não nos passa em rosto. E nós aprendemos a ser humildes. Não venhamos confundir humildade. Tá? Ponto. Amados irmãos, por que há essas dissensões dentro da igreja? Uns dizem que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, e até aqueles que dizem que é de Cristo. Eles contendem, né? Traz contendas para dentro da igreja. Amados irmãos, tenho dito esses tempos, esses dias, que uma das coisas que o inimigo tem minado, é óbvio, né? É óbvio que ele mina a mente do homem. A Bíblia diz que ele veio para cegar o entendimento do homem, para que não resplandecesse a luz do Evangelho em nossa mente. E é uma das coisas onde o diabo tenta mais trabalhar. Não, tenta trabalhar. É na mente das pessoas. Porque na mente ele arquiteta todas as coisas. É onde é planejado. E quando você arquiteta algo em sua mente, que você planeja, você é facilmente de esses planos que foram arquitetados, deles se realizarem. Mas quando nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo, ele nos adverte: olha, isso aqui está errado, olha, não faça isso. A mente de Cristo trabalha na gente. E ele tem o inimigo com suas ideologias, tem se infiltrado dentro da igreja. Não de agora, de há muito tempo. Por que de há muito tempo? Justamente porque ele vem arquitetando. Tá? E hoje, como nós já falamos em outra live, irmãos, o falso profeta, ele está dentro da igreja. O que o falso profeta hoje faz dentro da igreja? Hoje ele sustenta as bases daquilo que ele minou. Alguns departamentos dentro da igreja, algumas lideranças dentro da igreja. Então, o falso profeta, hoje ele está administrando essas interferências dentro da igreja. Olhe, irmãos, colocaram-se muitas coisas dentro da igreja como sendo pecado. E quando você se fala de pecado dentro da igreja, é óbvio, e é certo e é conveniente, que cada um de nós, membros da igreja, venhamos nos despertar e termos até medo. O medo que nós falamos aqui não é aquele medo de ter medo, não, mas o medo é tipo um stop, de você se esbarrar. Olha, espera aí, isso aqui não é da vontade de Deus. Tá? Então muitas coisas foram colocadas dentro da igreja e nós, como cristãos, absorvemos como sendo pecado. E isso foi trazendo dissensões dentro da igreja. Olha, irmãos, entendam a minha colocação. Até o pecado, ele nos separa de Deus. Foi um tiro errado que nós erramos o alvo.
Por isso, nós pecamos. Mas o pecado, se nós adquirirmos o perdão de Deus, estamos livres. Todos esses pecados, irmãos, é preciso nós analisarmos que nós cometemos. Vamos dizer, está aqui uma sacola de pecado que nós cometemos. Tá certo? Aí nós vamos analisar. Analise, pois, o homem a si mesmo. Aquele celebre texto que nós celebramos a Santa Ceia. Pega essa sacola de pecado, que se diz pecado, e examine. O pecado, muitas vezes o pecado não te leva para o inferno. Quem te leva para o inferno é tua desobediência de você não analisar o pecado. É pecados que eu fiz? Vamos confrontar com a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, irmãos. Nós, como homens que somos, abro aspas e depois vou fechar, somos pecadores, porém somos remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos a mente de Cristo, que Deus nos dá a autoridade na sua palavra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba desse pão para que não haja condenação. Mas muitas vezes nós nos afastamos da igreja porque você não examinou. E volto a dizer, um texto que existe lá em Isaías capítulo 1, versículo 3, versículo 4, que Deus fala para Israel: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel se perde por falta de conhecimento da minha palavra. Muitas vezes nós nos perdemos por não examinarmos as Escrituras. E Jesus nos adverte: examinai as Escrituras, porque só ela contém a verdade. Hoje, muitas coisas nós não podemos, falam-se que nós não podemos discutir, debater dentro da igreja, porque isso causa polêmica. Meus irmãos, nós temos as escolas dominicais, que é justamente para nós tirarmos as nossas dúvidas. Paulo, ele fala também sobre os crentes bereanos de Bereia, que tudo que Paulo falava, eles corriam para ver se estava ali dentro do texto. Não que nós venhamos fazer ou chamar a atenção de alguém que está pregando no púlpito: olha, isso aqui está errado, não é assim não. Mas, irmãos, olhe, Deus e a palavra de Deus nos dá essa garantia. Isto não é questão de você contender, tá? Mas é questão de você buscar e tirar dúvida. Terminou o culto? Pastor, irmão, esse texto aqui, eu já fiz isso, irmãos, quando eu congregava na igreja presbiteriana. E graças a Deus, foi-me tirado a dúvida a qual eu tinha. E converse com o irmão, converse com o pastor, tire a sua dúvida. Nas escolas dominicais. Não, irmão, isso aqui vai trazer polêmica. Irmão, que polêmica, irmão, que isso aqui vai trazer? Nós temos a mente de Cristo, nós temos a sabedoria do alto para discernirmos o que é certo e o que é errado.
E por muitas vezes nós nos calarmos, as pessoas saem frustradas dentro da igreja, saem dentro da igreja sem resposta, faz uma pergunta, ninguém responde, porque pode criar contenda, porque pode criar polêmica, porque... Não, irmãos. A palavra de Deus, ela não traz, ela é uma espada, irmãos. Aquele que por acaso se sentir tocado, tem duas coisas: ou ele vai permanecer, ou ele vai sair. Mas, irmão, você está colocando, querendo, não está fazendo conta com os irmãos. Olhe, Salmo 14, isso é Salmo 14 ou Salmo 14, é o 12, diz: quem permanecerá na congregação dos justos? Eu vou ler aqui para os irmãos. Salmo 14, né? Salmo 14, Salmo 12, acho que é o 12. Eu vou ler aqui do versículo 1, porque são só 8 versículos, mas dá para a gente ler aqui. Olha o que diz Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Tá? Salmo 12. Foi parte do que eu queria passar para os irmãos, mas não total, porque ainda existe no Salmo, para mim era Salmo 12, que falava: quem permanecerá na congregação do justo, tá? Mas eu encontro aqui para os irmãos. Eu encontro para os irmãos aqui. Pronto, encontrei. Salmo 1, versículo 5, 6, versículo 1. Isso aqui eu já li para os irmãos. Versículo 1, capítulo 1, né? Foi isso daqui. Pronto. Bem-aventurado, por isso os ímpios não substituirão juízo, nem pecadores. Não. Pronto. Salmo 1 nos diz assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios? Não são assim os ímpios,
mas são como as moinhas de vento que espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tá? Olha, irmãos, por máximo que às vezes a gente venha querer dar o nosso jeitinho como cristãos, às vezes, irmãos, nós temos uma convicção do amor muito errônea. Eu costumo sempre dizer, irmãos, que não há amor sem justiça e sem verdade. E muitas vezes nós queremos permanecer, pregar um amor dentro da igreja sem verdade. E a verdade, quando ela chega, ela gera justiça. Não porque fui eu que quis fazer justiça, porque a verdade é justiça. A verdade é verdade, irmãos. Dizem que a verdade dói, é uma realidade, porque ela dói na carne. A verdade, ela briga intensamente com a carne, irmãos. A verdade é o Espírito, irmãos. A verdade é luz. Ela não se une com trevas. A luz não se une com as trevas. Onde chega a luz, as trevas se dissipam, vai embora. E a verdade permanece. A verdade é aquela água limpa que corre. Pode ter a sujeira que for. Mas quando chega aquela água que cai da chuva, que quando há o inverno, que passa na sua rua, que tira toda aquela terra limpa, limpa-se naturalmente. Porque se nós fôssemos limpar por nós mesmos, iria ficar marcas, manchas, sujas. Mas quando a água é límpida, é pura, não precisa nem nós tocarmos, porque ela se encarrega de limpar. Assim é a verdade. A verdade na congregação dos justos, ela limpa, ela dissipa, ela coloca para fora aquilo que não lhe convém. Os irmãos ouviram falar sobre a água do mar, né? Que o mar não aceita impurezas lá dentro, ele joga fora. Assim é a congregação dos justos. Purifica. Não é preciso nós dizermos que o irmão está errado, que o irmão fez isso, fez aquilo, não. É a verdade, é a palavra que limpa. Então, quando a palavra ela está na congregação, não precisa nós tocarmos no joio. O joio está lá. Olha, irmãos, o joio hoje está tão nítido dentro da igreja que nós vemos com os olhos carnais. Mas nós não podemos tirar. Mas a palavra tira. Pregue a palavra de Deus, porque a palavra tira. E essa é uma das filosofias do inimigo dentro da igreja, que diz assim: só quem pode tirar o joio é Jesus quando ele vier. Mas lembre-se que a palavra de Deus diz que primeiro ele veio através dos seus profetas. Depois Jesus veio aqui e habitou entre nós. Mas hoje, o que é que nós temos? Temos a palavra, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela é ainda limpa, ainda pura. É a palavra, irmãos, que nos mantém de pé cristãos. É a palavra que limpa. Pregue a palavra de Deus, irmãos. Não vamos arrancar o joio com nossas mãos. Mas Jesus está na palavra. Primeiro se manifestou através dos profetas, depois através do Filho, e hoje através de sua palavra. Mas, como eu disse, a filosofia, a ideologia diabólica que se colocaram dentro da congregação, aonde o falso profeta está,
administrando. Não, faça isso aqui não que é pecado, faça isso aqui não que é pecado, faça aqui. A igreja não pode fazer nada, a igreja está inerte. Tudo é pecado, irmãos? Não, amados, não é assim não. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Filipenses 4,13, muito conhecido de nós. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, mas eu tenho que examinar. Mas eu posso. O crente pode, irmãos. O cristão pode. Quem nos fortalece é Deus. Quem nos capacita é Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos poder de decisão. Nós temos a palavra de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Se permanecermos verdadeiramente em sua palavra, somos seus discípulos. Por que nós não podemos tomar decisões? Diziam-se muitas coisas antigamente que era pecado, e hoje só andar de bicicleta, irmãos, era pecado. Usar sabonete era pecado. Uma pessoa fazer higiene, cuidar do seu corpo, era pecado. Peraí, irmãos. Deus nos deu o mundo para que nós pudéssemos administrar. Não para que o mundo viesse nos administrar, mas que nós pudéssemos administrar o mundo com a sabedoria que Deus nos deu, porque nós temos a mente de Cristo. A igreja, irmãos, volto a replicar, várias vezes eu disse isso. A igreja é para... Vou usar uma palavra muito radical. A igreja é para ditar regras para a sociedade, irmãos. Não a sociedade vir ditar regras para a igreja. Hoje existe no mundo chamado político uma tal classe chamada minoria. Que essa minoria quer mandar na maioria. Aonde se viu isso? Que lógica é essa, irmãos? Que lógica é essa? É a mesma lógica que colocaram no mundo de inversão de valores. Você quer saber um exemplo de inversão de valores? Um filho mandar no pai. Um filho não respeitar um pai. Princípios de Deus fizeram inversão de valores em favor de uma classe chamada minoria, que se nós formos nos prolongar, vai ser mais... que isso é para ser ensinado dentro de classe de escola dominical. E por essas minorias, a igreja está sendo encurralada. Não, meu irmão, mas é os tempos fins é assim mesmo. A igreja... Meu irmão, espera aí. Nós não podemos nos calar, irmãos. Tá? É o final dos tempos, Deus vai permitir? Vai. Mas o que é que nós somos, amados irmãos? Paulo diz, mais uma vez eu protesto. Paulo fala protestar 2 vezes. Em seguida, no versículo em 1 Coríntios. Vou passar para os irmãos. Irmãos, nós somos criados de uma linhagem protestante. Quando Lutero expôs e pregou na porta da igreja aquelas sobre a reforma protestante. Desculpa, o computador tinha desligado. Irmãos, nós seremos eternos protestantes. Estamos aqui para protestar contra
as astúcias ciladas do inimigo, que ele colocou, mas empurrando de goela abaixo dentro da igreja. Mas nós somos um povo separado, irmãos. Como muitas outras coisas que eu falei, volto a falar. A igreja é a embaixada de Cristo aqui na terra. Ninguém pode entrar na igreja desse jeito não, irmãos. Nós temos um dom. Replico para vocês. Uma embaixada estabelecida em qualquer país, ninguém entra sem a permissão daquele embaixador que está respondendo pelaquela embaixada. Se o Brasil tem uma embaixada na Coreia do Sul, tá? Que é é tido como o ditador, o presidente, né, de lá, ele não pode entrar lá na embaixada do Brasil sem a permissão do embaixador, mesmo ele sendo o ditador. Na China, se o Brasil tiver embaixada lá, eles não podem entrar na embaixada do Brasil sem a permissão do embaixador. Como também aqui se eles tiverem embaixada aqui também no Brasil, como tem, nós não podemos invadir ou entrar sem a permissão deles. Isso é regra natural. Assim, também é a igreja de Cristo. Ninguém, irmãos, pode adentrar em nossa congregação, a congregação dos justos, sem a permissão de Deus. E nós somos os verdadeiros guardiões, somos os atalaias de Cristo, parados para defendermos a nossa pátria celestial, a nossa Canaã celestial. E os nossos fuzis são diferentes do que a sociedade impõe. Os armamentos bélicos nossos. Como Cícero Nogueira diz, ele diz que no hino que a arma dele, o calibre é 77. Não é isso? 67. Salvo engano. Né? Vou procurar o hino que fala sobre isso daí. E o nosso fuzil que nós devemos portar é a palavra de Deus. Se nós um dia não pudermos estar com elas guardado em nossas mãos, aqui em nossas mãos, é para estar dentro do nosso coração. Como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Virá tempos difíceis que nós não vamos poder portar uma Bíblia em nossas mãos. Mas é preciso nós guardarmos em nossos corações e em nossas mentes a palavra de Deus. Por isso que nós temos a mente de Cristo. É para isso. Hoje, irmãos, o número de pessoa desviada, afastada, que conheceram o Evangelho, estiveram dentro da igreja, é um absurdo. Olha, irmãos, me perdoe. Talvez a minha inércia. Minha inércia não. Eu ser leigo, ser nércio no assunto. Mas eu creio que há uns 50 a 60% de pessoas que conheceram o Evangelho e está fora da igreja. Mas isso é bíblico? É.
Mas nós deveríamos ter amenizados? Deveríamos. Por que é bíblico? Porque a palavra de Deus diz que a primeira eminência da vinda de Jesus, irmãos, é a apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar da fé? É aqueles que um dia tiveram dentro da nossa congregação, saíram, se apostataram da fé, deixaram a fé, foram ser ateu. Não creio em ateu. Não creio em ateu. Um dia o ateu terá um encontro com Deus. Um dia o ateu terá um encontro com Deus. E ele vai saber que Deus é Deus. Mas pessoas que professam outras religiões, que para nós, a nossa religião, como nos é ensinado, é cuidar bem das viúvas, né? A Bíblia assim nos ensina. Se nós quisermos ser bons religiosos, vamos cuidar das viúvas, dos órfãos, né? A Bíblia fala lá em Tiago, né? Atos dos Apóstolos, né? Se nós quisermos sermos bons religiosos, vamos cuidar dos órfãos, das viúvas, tá? Então, pessoas que saíram dentro de nossas igrejas e foram professar outros tipos, abre aspas, fé, fecho aspas, tá? E hoje professam, falam mal das igrejas, falam mal de Cristo, né? Por quê? Porque está escrito, está escrito. É a primeira eminência da vinda de Jesus, a apostasia, aqueles que apostataram na fé. Mas aí eu volto para nós dentro da igreja. Inclusive, conversei até com o nosso pastor. Estávamos conversando sábado. Outras vezes conversei com ele também, mas nós reavivamos sábado de novo. Conversamos e estávamos falando. Nós estamos cuidando da casa do vizinho, mas não estamos cuidando da nossa casa. Eu estou saindo para evangelizar o meu vizinho, mas não estou evangelizando a minha casa. De que vale ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa própria alma. Não que o meu vizinho precisa ser evangelizado. Precisa sim. Precisa. Irmãos, mas o momento de hoje é o momento de cuidarmos da nossa casa. E por nós não cuidarmos da nossa casa, pessoas estão saindo porque eu não estou cuidando, não estou ensinando, não estou discipulando. Irmãos, ainda é e sempre será a palavra de Deus. É ela, irmãos, que nos assegura, que nos segura, que nos orienta, que nos sustenta. Muitas vezes nós queremos fazer muitas outras coisas, mas é a palavra, é o ensinamento que abre a mente para que nós possamos nos prender, que alimenta. Tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você tem como alimento, ele vai lhe dar sede. Você quer mais, você quer mais. A palavra e a água. A palavra sustenta e a água purifica.
ela limpa. É isso que nós estamos precisando. Palavra e água. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual eu e você fazemos parte. Olha, nós somos às vezes tão, desculpa a expressão, irmãos, pequenos em nossos raciocínios. Não, irmão, Deus não precisa de você. Irmãos, Deus é Deus acima de qualquer outra coisa. Mas para que Deus pudesse chegar até nós, o que foi que Ele fez? Ele mandou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, viesse a crer, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Deus fez Jesus carne. Porque Deus, a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que Ele era o Verbo. O que é o Verbo? O que é verbo para nós? O Verbo. O verbo é palavra. O verbo é palavra. E a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos nos relacionar. Deus é Espírito. Deus é amor. Mas Deus se fez carne para que nós pudéssemos nos tocar, sentir a presença dele aqui. Porque Deus é lógico. Costumo sempre dizer. Deus, ele pode agir por uma coisa não lógica? Pode, mas é exceção. Mas Deus é lógico. Porque tudo na vida da gente, irmãos, é lógico. Tudo é lógico. Tudo é lógico. E quando nós podemos fazer e nos retraímos, nós estamos sendo omissos. Deus tem nos cobrado, irmãos. Tem nos cobrado. Deus tem nos cobrado. Eu estou pronto, Senhor, para me redimir. O maior pecado um dos maiores pecados, porque deve existir outro, porque Deus sabe todas as coisas. Na vida do homem é o pecado da omissão. É você se excluir. É você poder fazer e não fazer. Mas vou lhe dar um exemplo de uma coisa não lógica de Deus. Mas Deus faz isso para provar que Ele é Deus. Quer um exemplo? Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Tem lógica uma pedra clamar? Uma pedra jorrar água? Por que a pedra vai clamar? Por que a pedra jorrou água ali no deserto? Porque Deus mandou tocar na pedra. E Deus está nos advertindo mais uma vez. Se nós nos calarmos, a mesma pedra clamará. Aleluia, Deus.
que nós venhamos, irmãos, a partir de agora, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Ao hino, ao findar o labor dessa vida, qual será o futuro no teu lar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o grande dia do Senhor em nossas vidas. Não venhamos, irmãos, a deixar que ideologias ou filosofias diabólicas venham nos tirar do plano de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine as Escrituras, irmãos. Só ela contém a vida eterna. Não caia na cilada do diabo de dizer que isso ou aquilo é pecado. E muitas vezes você sai da igreja por isso. Você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Busque. Permita-me, Paulo, mas eu digo, irmãos, busque o melhor dom para a sua vida. Busque o dom de discernimento, para que você possa discernir se o Espírito é de Deus, se é a carne ou se é o diabo. Não venha ser sábio para satisfazer ao homem. Aliás, não digo ser sábio, tá? Me desculpa. Não venha ser sabido para vir satisfazer o homem. Que sabido é o diabo, mas venha ser sábio para satisfazer a Deus. Busque a sabedoria do alto. Deus te dará e não te passará em rosto. E tenha em sua vida convicção cristã, para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrinas. E é uma realidade que nós vivemos hoje, Timóteo capítulo 4. Muitas pessoas cochichando em nossos ouvidos, mas não venham dar voz aos seus ouvidos a voz do diabo. Você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, meu irmão. É Ele que discerne o teu caminhar. Amém? Eu quero agradecer a cada um daqueles que talvez nos acompanharam, mas que também irão assistir esse vídeo posteriormente. Tá bom, amados? Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus que é vivo venha ser uma constância em nossas vidas. Vivemos tempos difíceis, mas o Senhor dos Exércitos estará sempre conosco. Ele nos prometeu até a consumação dos séculos. Paz do Senhor Jesus, amados.